Oi, amados, a pedido de vocês, hoje eu vou ensinar esse bolinho de cenoura feito no tabuleiro, que eu vendo as fatias e que não dá para quem quer quando eu coloco ele no meu cardápio. É um bolo muito fácil de fazer, que tem um custo baixo e a gente consegue vender essas fatias por um preço bem acessível. Então eu vou começar fazendo o nosso recheio de brigadeiro cremoso. E eu faço o recheio primeiro porque eu quero que ele esfrie e fique numa consistência mais firme para facilitar na hora da montagem do bolo. Então aqui na minha panela eu vou colocar o leite condensado e o chocolate em pó 50% cacau e vou misturar muito bem esses dois ingredientes para eu ter um resultado, de um brigadeiro ali bem lisinho, brilhante, sem nenhum gruminhos ali de chocolate. Em seguida eu vou adicionar o creme de leite, lembrando que para esse tamanho de bolo eu estou fazendo 2 receitas do meu brigadeiro cremoso. Misturo também muito bem o creme de leite com os 2 primeiros ingredientes e para finalizar eu vou adicionar o chocolate meio amargo. Estou usando o chocolate nobre da Melkin e esse chocolate faz toda a diferença no nosso brigadeiro. Ele vai trazer cremosidade, brilho e muito sabor. E depois de ter misturado muito bem os ingredientes, agora eu vou cozinhar esse brigadeiro em fogo médio até chegar nessa consistência aqui. Quando a gente pega ele e ele cai em blocos ali da nossa espátula, então já está no ponto. Agora é só despejar em um refratário, cobrir com plástico em contato e deixar esse brigadeiro esfriando totalmente antes de montar o nosso bolinho de cenoura. Partindo então agora para a cobertura, eu vou fazer um ganache de chocolate meio amargo. Também estou utilizando o chocolate nobre da Melkin, chocolate meio amargo, e acrescentei também um creme de leite. Vou levando ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para não queimar o meu chocolate, até derreter totalmente e ficar tudo bem misturado. Partindo então para nossa famosa massa do bolo de cenoura, que é uma massa que fica super fofinha e deliciosa, nada de bolo seco ou bolo embatumado. Essa massa é perfeita e já aprovada, pelos meus clientes das minhas alunas e seguidoras, e não tem erro. E o segredo dessa massa, gente, como eu sempre falo, é a quantidade exata ali da cenoura na massa, tá? Então, sempre que for fazer um bolo de cenoura, de preferência pesar a quantidade, porque a cenoura, ela vai determinar a umidade do seu bolo. Se for em excesso, vai deixar o bolo embatumado, e se faltar cenoura, a massa ela vai ficar seca. Isso acontece porque a cenoura tem mais de 90% de água em sua composição, e é por isso que a receita original do bolo de cenoura não vai água nem leite, porque a quantidade de cenoura já é o suficiente para trazer umidade aqui para nossa massa. E esse é o detalhe mais importante que a gente tem que se atentar na hora de fazer esse bolinho. Então, de resto, é muito simples, é só bater os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura no liquidificador por mais ou menos 2 minutinhos. Depois disso, eu despejo essa misturinha em um bowl e acrescento os secos, que é a farinha de trigo já peneirada e pesada e também o fermento químico. Vou misturando tudo muito bem com a ajuda de um fouet até a massa ficar bem lisinha e sem nenhum gruminho de farinha. E aqui é muito importante misturar bem a massa, lembrando que só o suficiente para a massa ficar bem lisinha. Porque se a gente misturar demais essa massa, a farinha ela pode pesar no nosso bolo. E com a massa já pronta, eu vou despejar no meu tabuleiro 36 por 26 por 6 de altura, já untado e enfarinhado, e levar para assar a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. E depois de ter assado e esfriado muito bem esse bolinho, eu vou partir a minha massa ao meio para a gente começar aqui a montagem desse bolinho. E olha só, gente, o resultado por dentro dessa massa. Fica uma massa super fofinha, como eu falei para vocês, e com uma cor laranja viva, maravilhosa. Para montar então o bolinho, eu vou usar a mesma forma que eu usei para assar minha massa. Vou forrar com plástico para alimentos, que é aqueles plásticos que a gente compra bobina, e coloco aqui a minha primeira camada de massa. E esse bolinho eu não rego ele porque eu não vendo ele gelado, é um bolo caseiro recheado com brigadeiro.
Então aqui eu vou colocar o meu brigadeiro e, como eu disse para vocês, também é um brigadeiro perfeito que fica super cremoso, com um brilho maravilhoso e tem um sabor intenso de chocolate, nada muito doce. Então as duas receitas, né, que eu fiz ela dobrada, ela dá certinho para esse tipo de bolo na forma 36 por 26 e fica uma camada bem generosa aqui de recheio. Então aqui eu coloquei todo o brigadeiro e venho alisando ele com a bundinha da colher e deixando ele o mais retinho possível, né, para ficar todas as fatias iguais e ficar bem bonito. Feito isso, alisado aqui o brigadeiro, eu venho com a minha segunda camada de massa e fecho ela. Não vou levar à geladeira, tá? Eu deixo em temperatura ambiente, só para ele firmar mais, até o momento de colocar a cobertura e cortar as fatias. Então aqui havia se passado mais ou menos umas 2, 3 horas que eu tinha montado o bolinho e deixado ele em temperatura ambiente. E agora eu vou colocar a minha cobertura, que foi o ganache meio amargo, e eu escolho essa cobertura para equilibrar no doce. A massa do bolo de cenoura ela é um pouco mais docinha, o brigadeiro ele não é tão doce, mas é mais doce do que o ganache, né? E aí eu coloco o ganache meio amargo para contrastar, porque ele já é bem mais amargo do que o brigadeiro e fica uma combinação perfeita. Além do sabor, ele tem um brilho maravilhoso, uma cremosidade também perfeita. Então eu gosto muito de trabalhar com ganache para cobertura. Não só para bolos caseiros, mas também para bolos recheados. E aplicado aqui o ganache, não precisa esperar, é só demarcar as fatias e depois cortar. Eu não tenho, né, aquele marcador, mas facilita demais a vida. Se você tiver, pode utilizar. Aqui eu marco com a faca e depois eu vou aprofundando e cortando as fatias. Esse bolinho, ele rende 12 fatias quadradas ou 24 fatias mais estreitinhas. Aqui nós vendemos a R$12 a fatia quadrada ou a R$6 essa fatia menor. A fatia menor tem uma saída mais fácil do que a fatia grande. E agora chegou o momento mais satisfatório do vídeo, né, da receita, que é o momento de cortar essas fatias. Gente, e não tem defeito, a massa fica maravilhosa, recheio, cobertura, visualmente também é uma fatia muito bonita e que chama muito a atenção do cliente. As embalagens que nós utilizamos para vender essas fatias são as hamburgueras de isopor. E depois que eu coloco a fatia ali na hamburguera, que sobra um espacinho para cima, eu coloco algumas raspas de chocolate para finalizar a decoração e também não ficar com aquele espaço vago ali na hamburguera. E esse foi o vídeo de hoje, a receita que vocês estavam tanto me pedindo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Façam aí na casa de vocês, no delivery e vendam muito, que eu tenho certeza que vocês, os clientes de vocês, vão gostar. E caso você tenha gostado dessa receita, já deixa um like aqui no vídeo, compartilhe para alcançar mais pessoas. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima receita. Tchau!